Lendas não são medidas por cavalos de potência. Elas são medidas pelo impacto que deixam nas pessoas. Existem carros mais rápidos, carros mais caros e até carros mais raros. Mas poucos conseguem o que este Mazda RX-7 conseguiu. Mesmo depois de quase 20 anos, ele continua fazendo milhares de pessoas pararem qualquer vídeo só para vê-lo passar. O carro original, usado nas filmagens de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, foi vendido por cerca de 7 milhões de reais. Mas a pergunta é, por que justamente esse RX-7 virou uma lenda? Foi pelo motor? Foi pelo visual? Pelas cenas de drift? Ou será que existe um motivo muito maior por trás de tudo isso? Hoje você vai descobrir porque esse Mazda não é apenas um carro. Ele se tornou um símbolo de uma geração inteira. Quando Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio chegou aos cinemas, muita gente saiu falando sobre as corridas, sobre o drift, sobre as ruas iluminadas do Japão. Mas havia um carro que simplesmente roubava todas as cenas. O Mazda RX-7 laranja do Han. Curiosamente, ele nem era protagonista do filme. Mesmo assim, virou um dos carros mais lembrados de toda a franquia. E isso aconteceu por um motivo muito simples. O carro tinha personalidade. Enquanto vários esportivos chamavam atenção pelo barulho ou pela potência, o RX-7 do Han conquistava pelo estilo. Era elegante, agressivo e parecia diferente de qualquer outro carro das ruas. Na verdade, aquele carro praticamente deixou de ser um Mazda RX-7 original. A Universal contratou uma das preparadoras mais famosas do Japão, a lendária Veoside. O objetivo era criar um carro que ninguém esqueceria. O resultado foi o Kit Fortune Wide-Body. Ele aumentou a largura do carro em mais de 20 centímetros e a transformação foi tão extrema que apenas o teto e a tampa traseira permaneceram do RX-7 original. Todo o restante ganhou um desenho completamente novo. A pintura laranja, perolizada, com detalhes pretos, virou uma assinatura visual. As rodas Andrew, de 19 polegadas, completavam o conjunto. Era impossível olhar para aquele carro e confundi-lo com qualquer outro. Debaixo daquele capô estava outro motivo para o RX-7 ser tão especial. O famoso motor rotativo Wankel 13B REW Biturbo, um dos motores japoneses mais icônicos já produzidos. Na configuração original, entregava cerca de 255 cavalos. Algumas preparações da Veoside ultrapassavam os 300 cavalos, mas potência nunca foi o maior destaque. O grande diferencial era o comportamento. O motor girava alto, era compacto, leve e combinado com a tração traseira e baixo peso do carro, transformava o RX-7 em uma máquina perfeita para curvas e drift. Era exatamente o tipo de carro que representava o espírito das ruas japonesas. Mas existe um detalhe que muitos esquecem. Talvez o verdadeiro responsável por transformar esse carro em uma lenda não tenha sido o Mazda, e sim Han. Enquanto outros personagens viviam acelerando e tentando provar quem era mais rápido, Han dirigia de forma completamente diferente. Sempre calmo, confiante, sem precisar impressionar ninguém. Ele transmitia uma sensação de controle absoluto. E isso fez o público associar imediatamente sua personalidade ao RX-7. O carro e o personagem se tornaram praticamente uma única coisa. E é impossível olhar para o RX-7 sem lembrar do Han. Os dois se completam. Então veio uma das cenas mais marcantes de toda a franquia. Durante uma perseguição pelas ruas de Tóquio, o RX-7 sofre uma forte batida lateral. Poucos segundos depois, o carro explode. Para muitos fãs, aquela cena foi difícil de assistir. Não era apenas um carro sendo destruído, era o fim de um símbolo. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Anos depois, a franquia surpreenderia o mundo trazendo o Han de volta. E junto com ele, toda a nostalgia que fez esse RX-7 ficar ainda mais famoso. A história não terminou quando as câmeras desligaram. Ao contrário de muitos carros usados nas filmagens, o RX-7 principal sobreviveu. Ele foi comprado por um colecionador no Reino Unido.
Recebeu manutenção cuidadosa durante anos, rodou pouco mais de 8.000 quilômetros desde sua preparação e manteve até marcas dos suportes utilizados para prender as câmeras durante as gravações. Em 2025, esse mesmo carro foi levado a leilão. O resultado impressionou o mundo. Foi vendido por aproximadamente 7 milhões de reais. Hoje ele vale mais do que muitos supercarros modernos. Não porque seja o mais potente, mas porque representa um pedaço da história do cinema e da cultura automotiva. No fim das contas, o Mazda RX-7 do Ram nunca foi apenas um carro. Ele representa uma época. Representa o nascimento de uma geração apaixonada pela cultura JDM. Representa o auge de Tokyo Drift. E representa um personagem que conquistou milhões de fãs apenas sendo ele mesmo. É exatamente por isso que, quase 20 anos depois, esse RX-7 continua emocionando quem cresceu assistindo a franquia. Alguns carros envelhecem, outros ficam mais rápidos. Mas poucos conseguem alcançar um status reservado apenas para os verdadeiros ícones. Eles viram lendas. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o RX-7 do Ram é o carro mais icônico de toda a saga Velozes e Furiosos? Ou existe outro que merece esse título? Escreve aqui nos comentários. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que, assim como você, nunca esqueceu o lendário RX-7 do Ram. Porque algumas máquinas não são lembradas apenas pelo desempenho. Elas entram para a história.